Qual é a visão, quais são os objetivos da sua empresa, do seu negócio? Por quê? Porque você tem que ter o que é uma mentalidade de quê? De empresária. O que é uma mentalidade de empresária? Eu muitas vezes, quando eu comecei a empreender, olha só, desde pequena eu tinha essa questão de empreender. E eu comecei a empreender desde pequena quando eu morava com meus pais. O que eu fazia? A primeira coisa foi vender verduras, porque meu pai era feirante na época. E aí eu tinha que sair, porque sobrava algumas verduras na época, sobrava algumas verduras e eu saía vender. E aí também vendia moranguinho, essas coisas. E eu sentia muita vergonha, por quê? Porque eu não sabia o porquê que eu tava fazendo aquilo. Tipo, eu não sabia por que o meu pai... Ah, não, por que eu tenho que ir, pai? Não, porque tu tem que vender. É isso, você tem que vender. Você tem que ir lá, você tem que vender, porque senão vai estragar. Era essa visão do meu pai falando pra mim. E aí eu ia, e aí tinha uma vizinha lá, que naquela época, eu ia vender e quando ela chegava, ela já gritava, quitandeira! Quitandeira chegou e tal. E aí eu ficava muito brava com isso, frustrada, me sentindo muito pequena. Por quê? Porque me chamava por isso, por quitandeira, e eu ficava, caraca, quitandeira, eu não sou quitandeira. E aí aquilo entrou no meu coração, deixei entrar, porque naquela época eu não tinha sabedoria. E aí eu ganhei um trauma que eu não queria passar mais lá porque me chamavam de quitandeira. E até eu falei pro meu pai, ele disse, não dá bola pra essas coisas. Então, por quê? Porque eu não tinha uma visão, digamos, o meu pai não tinha uma visão da empresa dele, do negócio dele, ele não tinha um propósito, ele não tinha uma missão definida. E o quanto isso é importante, aí tu vai e tu não desempenha a sua totalidade, tu não sabe o porquê que tu tá fazendo aquilo, simplesmente tem que vender, tem que ir lá e tem que fazer. E aí tu desempenha um papel confuso, porque tu não sabe o real motivo, tu não tem uma visão, tu não tem as coisas alinhadas. Isso dificulta o teu processo na hora de sim, de vender, mas vender, tu tem que ter uma base para isso. E muitas vezes as pessoas atropelam isso e aí elas se tornam o quê? Se tornam escravas do próprio negócio, porque elas não criaram uma visão.